As casas lembram o Brasil, mas estamos no Benin, África Ocidental. Miséria em qualquer canto, riquezas são diferentes. Índio, mulato, preto, branco, miséria. Olhando mais de perto, as semelhanças ficam ainda mais evidentes. Na cidade de Porto Novo, a molecada joga bola na rua e há camelôs por toda parte. A população local poderia ser muito maior. Milhares de pessoas foram arrancadas daqui à força e levadas para o Brasil durante o ciclo do ouro. Os escravos saíam da fortaleza de São João Batista de Ajudá para uma longa jornada até os garimpos. A equipe do Jornal da Alterosa, Estado de Minas, percorreu parte do caminho, 4 quilômetros de pobreza até a cidade de Ouidá. Depois de andarem durante semanas debaixo de sol e chuva, os escravos chegavam até este ponto da costa do Benin, conhecido como Ponto do Não Retorno. Aqui, eles eram embarcados em grandes caravelas para uma viagem de 3 meses até o Brasil, onde o destino final era Minas. Nessa época, Minas recebeu uma população de quase 2 milhões de homens, mulheres e crianças. Gente empilhada como carga nos porões dos navios negreiros. Fome, sede, doenças e toda espécie de crueldade marcavam a viagem até o Brasil. Para cada escravo que chegava vivo, 3 morriam no trajeto. Um sobrevivente poderia render cerca de 3 quilos de ouro no mercado. A cobiça foi a responsável pela carnificina. Então, os escravos foram levados em fila indiana, acorrentados para as minas e tinha a possibilidade de trabalhar nos domingos e feriados por conta própria. Então, e para eles então, era facilitada a lavra nos rejeitos. Houve negros, sobretudo escravos ao ganho, que trabalhavam com prestação de serviços e com uma exploração às vezes bem sucedida, que conseguiram eventualmente fazer contratos para comprar sua própria euforia. Não creio que isso tenha sido uma dinâmica, uma variável assim tão expressiva, mas objetivamente alguns deles conseguiram. Poucos conseguiram voltar ao Benin, mas aqui, onde o idioma oficial é o francês, não é difícil encontrar sobrenomes bem brasileiros. São descendentes de ex-escravos, os agudás, como Boris Amaral. Sabendo que éramos mineiros, ele e a família nos receberam com bandeira do Brasil e muito samba. Bem, talvez o bisavô do samba. No outro ponto, encontramos o Museu da Silva, com a história de Honório, o primeiro do clã, um retornado rico que construiu a mansão de 24 cômodos. Hoje, o Centro Cultural Acanhado, que celebra a união dos dois povos. Carim, neto de Honório, posa para nossas câmaras vestindo cartola e roupas finas. É o poder do sobrenome e do voodoo. O Benin é a capital dessa religião, prima irmã da nossa macumba. Bom dia, Brasil. Bom dia, meu povo. Um Silva poderoso pode ser visto na parede de outra casa que impõe respeito, a dos Sousas. Esses são descendentes diretos de Francisco Félix, o Xaxá. Diante da fortaleza de São João Batista de Ajudá, um deles conta que Francisco nasceu na Bahia, mas mudou-se para Ouidá em meados do século XVIII. Naquele tempo, as fortalezas serviam como centros de triagem e treinamento de mão de obra escrava. Xaxá administrava de São João Batista e se tornou um poderoso mercador, mas morreu pobre e está enterrado em solo beninense. Outros daqui, como já vimos, não tiveram a mesma sorte. O país que ajudou a colher a riqueza de Minas, que beneficiou portugueses, franceses, ingleses e alguns brasileiros, continua pobre, como há quase 300 anos. Levaram daqui bens mais preciosos, a vida e a liberdade de um povo. Ouro nenhum do mundo será capaz de pagar aos africanos e a seus filhos o que foi perdido nos porões da história.